no meu entender da aplicação do direito, do indúbio pro réu, do devido processo legal, da valoração das provas, da interpretação restritiva de toda norma jurídica que restringe ou subtrai direito do indivíduo, eu tenho que dizer para quem me segue que, sob o ponto de vista técnico-jurídico, considerando esses vetores, esses princípios que eu mencionei para vocês, essa decisão do TSE não me parece correta. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Então, hoje, pela manhã, a gente tem aí um fato jurídico notável para a gente comentar, que é a cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que Deltan Dallagnol estava ciente de que os 15 procedimentos administrativos dos quais era alvo no Conselho Nacional do Ministério Público poderiam render processo administrativo disciplinar e torná-lo inelegível, segundo as regras da Lei da Ficha Limpa. Por isso, Dallagnol antecipou a exoneração do cargo de Procurador da República e, assim, fraudou a lei. Foi uma decisão unânime. Antes de começar a análise técnica, esse meu perfil e o meu canal chamam-se Defesa Técnica Jurídica. Eu sempre faço análise pela tecnicidade jurídica e sempre convido a todos a deixar as paixões políticas e ideológicas do lado de fora da sala onde se analisa a aplicação da lei. Então essa sempre é a nossa premissa. Então eu vou fazer uma análise técnica da decisão do TSE segundo o meu entendimento como defensor, que eu sou advogado, atuo na área do direito penal econômico, criminalista e também na área administrativa, do processo administrativo sancionador, que você não está na esfera judicial, você está na esfera administrativa, mas existem penas pesadas, como a demissão de um servidor público, como o impedimento de uma empresa de contratar com a administração pública, como, por exemplo, interdição das atividades, suspensão das atividades de uma empresa. Então, tem muita coisa no processo administrativo sancionador que demanda uma defesa técnica combativa. Eu sempre defendi, quem segue o meu canal aqui, quem segue o meu perfil no Instagram, sabe que as minhas análises técnicas jurídicas, elas são fundamentadas no princípio da legalidade. Não poderia ser de outra forma. A lei não pode ter uma interpretação extensiva para prejudicar o acusado, seja na seara judicial ou na seara administrativa, seja no âmbito de um processo administrativo sancionador ou no âmbito de um processo penal. Você não pode pegar uma lei que diz que jogar um copo de vidro no chão e quebrar é crime ou é uma conduta punível para o servidor público, punível com demissão, e na hora que ele joga uma caneca no chão, você fala, a caneca é a mesma coisa que copo. Não pode. É esse detalhe, é essa sutileza que não é sutil, que é o óbvio, a essência do direito de punir, seja no âmbito administrativo ou no âmbito judicial, a essência dela é essa limitação. Você só pode punir quando alguém pratica aquilo que está exatamente escrito na lei. Você não pode ampliar, estender o que está escrito na lei. É o que eu chamo de ampliação dos contornos do tipo, da tipificação legal. Ok, pessoal? Então a minha análise ela é técnica, ela é isenta, ela é baseada nas análises que eu faço e nos questionamentos que eu faço, nas defesas que eu faço das garantias do indivíduo, independente de quem seja. A minha análise técnica depende se o acusado é o Daniel Silveira, é o Bolsonaro, é o Lula, é o José Dirceu, é o Marcelo Odebrecht, é o Deltan Dallagnol, é o Sérgio Moro. Eu não entro no viés político. E quero consignar quem me conhece, quem conhece o meu trabalho de advogado e de jurista, sabe que desde a época da Lava Jato, desde a época da Operação Lava Jato, que eu critiquei muito a atuação do Dallagnol e do Sérgio Moro. Quando houve aquele vazamento do Telegram deles, pelo Intercept, ficou muito claro que eu tinha razão em tudo que eu falava.
O site da Intercept Brasil publicou neste domingo matérias com o suposto conteúdo de chats privados de integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. A publicação divulgou trocas de mensagens do procurador Deltan Dallagnol com outros procuradores num grupo de bate-papo e conversas com o então juiz Sérgio Moro durante condução do processo do triplex que condenou o ex-presidente Lula. Como as provas não foram obtidas por autorização judicial, eles não se defenderam, mas reparem, o Sérgio Moro jamais afirmou que aquelas conversas do Telegram jamais existiram, né? Ele nunca falou assim, eu nunca tive essa conversa com o Dallagnol, ele só falou assim, eu não comento provas ilícitas. Então eu não tenho nenhuma admiração pelo Sérgio Moro nem pelo Dallagnol, ao contrário, eu creio que a atuação dele como representante do órgão acusador não foi correta. A Operação Lava Jato teve erros seríssimos, eu já falei isso. Teve abuso de autoridade, sim. Teve violação do devido processo legal, sim. Isso é notório. Quando um juiz conversa com um acusador e combinam estratégias, acabou. Isso é inaceitável, é inadmissível e eu estou aqui, eu tenho coragem para falar isso. É inadmissível o que fizeram, independente se o acusado era o Lula. Independente, pessoal. Ou a gente defende o processo legal, ou então a nossa sociedade está condenada ao fracasso. Não tenham dúvida, estaremos condenados ao fracasso como sociedade. Aquele desenvolvimento econômico, aquele padrão de vida que todo mundo quer ter, ele não vai acontecer se não houver segurança jurídica. E é em nome da segurança jurídica da Constituição que eu vou analisar aqui. Porque, na minha visão, a decisão do TSE foi equivocada. Eu tenho bastante moral para falar isso, porque realmente, durante anos, eu critiquei a atuação do Dallagnol. Repito, não admiro ele como procurador, as atitudes dele, o que foi feito na Lava Jato, mas nem por isso eu quero que a lei seja violada para prejudicá-lo. Eu defendo a lei, eu defendo a Constituição. Eu vou ler para vocês aqui os trechos da fundamentação da decisão unânime que cassou o mandato do deputado Dallagnol. Vou ler para vocês e nós vamos comentar, ok? Aqui diz o seguinte, um dos trechos. Deltan exonerou-se do cargo com o intuito de frustrar a incidência de inelegibilidade da linha Q da Lei Complementar 6490 e assim disputar as eleições. Tá? Essa linha aqui, a Lei Complementar 6490, é a lei da inelegibilidade, que diz às pessoas que não podem ser eleitas. Na linha aqui, ela fala que os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, aquilo que eu falo para vocês, o processo disciplinar exige uma defesa técnica robusta e combativa, porque as penas são pesadas, né? Então diz, e que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 anos. Foi aí que eles enquadraram, né, que eles enxergaram a adequação típica da conduta do ex-procurador Dallagnol, que ele pediu exoneração na pendência de processo disciplinar. O artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal também diz que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, no caso a lei complementar que eu li acima, e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato. O TSE entendeu assim, inclusive vou ler outro trecho aqui do que o relator falou. Aspectos caracterizadores da fraude entrelaçados de forma temporal, fática e jurídica podem ser assim resumidos. Ele está resumindo aqui o que o Dallagnol fez. Que existiam 2 pares com trânsito em julgado, nos quais o Conselho do Ministério Público aplicou a Deltan, tá? E tramitava contra ele 15 procedimentos de natureza diversa, que não eram processo administrativo, que em virtude da sua exoneração foram arquivados ou paralisados. Cabendo salientar que esses procedimentos poderiam ver convertidos em PAD. Vamos lá. A grande pedra de toque da decisão que ele diz é o seguinte. Ele foi condenado em 2 pares de advertência. Tá? Mas o que ele quis dizer?
que os outros 15 procedimentos poderiam virar processo administrativo disciplinar. Eles não eram. Eles eram processos administrativos de reclamações, de averiguações. Eles não eram um processo disciplinar instaurado para apurar uma falta que poderia ser punida por demissão. Mas o TSE entendeu o seguinte, que aqueles 15 processos poderiam se tornar um processo disciplinar. E por que isso? Porque teve um outro procurador da Lava Jato que foi réu, né, acusado em um processo administrativo disciplinar e foi aplicada a pena de demissão por causa de um outdoor que eles colocaram lá, com dinheiro público, com a foto deles fazendo propaganda da Lava Jato. Ele foi condenado à pena de demissão, porque entendeu-se, o próprio Ministério Público entendeu que o procurador pegar um dinheiro público e botar um outdoor com a foto dele fazendo propaganda do trabalho dele como procurador, que é a obrigação dele, ele é bem pago e muito bem pago para isso, que aquilo ali se excedeu. Aquilo ali realmente foi um ato de improbidade administrativa e um servidor que improbou tem que ser demitido. Tá? Agora, o que o TSE fez? O TSE falou, olha, ele tinha mais 15 procedimentos e 11 meses antes da eleição ele pediu exoneração para que esses procedimentos fossem travados, porque esses procedimentos poderiam virar PADs, onde ele poderia ser condenado e poderia ser demitido. Então o TSE entendeu que isso foi uma manobra, uma fraude que ele cometeu e por isso cassou o mandato dele. Pessoal, aí eu vou dizer uma coisa. Poderia, quem acompanha todo o meu perfil, sabe as análises que eu faço, a questão da tipicidade, principalmente em ação penal, em ação administrativa sancionadora, poderia não é suficiente para condenação. Ah, mas isso aqui talvez pudesse ser aquilo. Não. Eu sempre defendo que aqui na República Federativa do Brasil tem que vigorar indúbio pro réu. A dúvida não pode ser razoável. O Deltan Dallagnol simplesmente pode ter falado, não, eu vou pedir exoneração, esses PADs aí não vão dar em nada, isso aqui é besteira, eu vou trabalhar na minha campanha agora. Eu quero vencer e, gente, vamos começar agora e vamos que vamos. E aí? E se ele pensou mal, falar, eu vou sair logo e acabou. E aí? Mas ele saiu. Há uma realidade. Ele concorreu sem ter sofrido a pena de demissão. Eu acho isso legal, estou feliz, eu particularmente, eu gosto dele, não. Mas, gente, a lei é lei, o devido processo legal ele tem que ser mantido. E aí eu vou ler a decisão do Tribunal Regional do Paraná, porque foi pedida a cassação dele em primeira instância, isso chegou ao Tribunal Regional Eleitoral. E olha que interessante, o que o Tribunal Regional Federal decidiu se harmoniza com tudo que eu falo no meu canal e no meu perfil. Vou ler para vocês o trecho da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele fala assim, o acordo aponta ainda que entendimento diverso implicaria verdadeira interpretação ampliativa da norma de caráter restritivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Pessoal, sempre falo com vocês, ampliação da norma, uma norma que restringe direitos, que restringe atos, restringe condutas, impõe sanções, ela não pode ter uma interpretação extensiva, porque aí em cada caso vai se fazer uma interpretação, não, isso aqui é assim, isso aqui é assado, e aí cadê a segurança jurídica? Então está aqui o Tribunal do Paraná falando aquilo que eu sempre falo para vocês. Vou continuar aqui. O regional defende que o juízo de valor a ser exercido pela Justiça Eleitoral é tão somente avaliar objetivamente se havia processo administrativo disciplinar em andamento quando efetuado o pedido de exoneração. Também não cabe à Justiça Eleitoral analisar subjetivamente suposta intenção acobertada pelo pedido de formulação de exoneração formulado. Pessoal, o que eu falo aqui sempre? Dolo. Você afirmar o que estava na cabeça do outro, para você afirmar que uma pessoa praticou determinada conduta com uma intenção específica, você tem que ter provas. Não pode ser suposição. Olha, vou repetir o que falou, o que a Corte do Paraná expressou. Não cabe à Justiça Eleitoral analisar subjetivamente a suposta intenção. Porque quando eu falo assim, eu falo muito isso no penal, não é?
tipo penal doloso, crime financeiro, direito penal econômico, o pessoal vem com teoria do domínio do fato e tal, fala, gente, olha só, tem que ter o dolo, que é o elemento subjetivo, mas você tem que comprovar. Você não pode, a justiça, quem está julgando, não pode fazer uma análise subjetiva do que supostamente estaria pensando a pessoa no momento do ato. Não tem como dizer, afirmar que o Dallagnol pediu a exoneração para escapar. Tem prova disso? Tem mensagem dele mandando de texto, que aí já muda. Você tem uma testemunha falando, não, o Dallagnol ligou para mim e falou, vou sair porque eu preciso escapar, porque eu tenho certeza que eu vou ser demitido. Aí mandou uma mensagem para o outro, aí você fala, poxa, para você configurar e afirmar que existiu dolo, tem que ter prova acima da dúvida razoável. Então, com total isenção política, ideológica, no meu entender da aplicação do direito, do indúbio pro réu, do devido processo legal, da valoração das provas, da interpretação restritiva de toda norma jurídica que restringe ou subtrai direito do indivíduo, eu tenho que dizer para quem me segue que, sob o ponto de vista técnico-jurídico, considerando esses vetores, esses princípios que eu mencionei para vocês, essa decisão do TSE não me parece correta. O deputado Deltan Dallagnol não deveria ter tido seu mandato cassado por esses fundamentos que constam aqui, que eu estou lendo na página do TSE. Essa é a minha análise técnica jurídica dessa decisão, ok? Muito obrigado pela audiência, agradeço demais você que está me seguindo, se inscrevendo no canal. Essa semana eu estou entregando para vocês o livro gratuito, o e-book, que eu falo desses princípios jurídicos, tá? E fica mais fácil a gente compreender, quando eu fizer essas análises dessas situações, quais são os princípios, como que é a dinâmica do direito aplicada a esses casos. Então faça a inscrição aqui no canal, tá? Segue o meu perfil lá no Instagram para você receber o meu livro gratuito, ok? Obrigado aí, gente. Boa semana.